Pessoal, estamos aqui na segunda entrevista de vocês conhecendo o time da Chainless. Estamos aqui no Rio de Janeiro para o evento do Blockchain Rio. A gente aproveitou e convidou todo mundo do time para vir aqui para o Rio, para estar nesse evento. E aqui comigo está o ilustríssimo Toffa. Arthur Toffa. O Toffa, ele é responsável pelo design do aplicativo. E aí a gente respeita tudo que o UI, o UX do app. Então, todo botão que tu clicou tem o dedinho do Toffa lá. Isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Muito do que o pessoal fala, facilidade, é o Toffa que trouxe. Então eu tô aqui com ele para mostrar para vocês da onde sai tanta genialidade de um aplicativo que vocês usam no dia a dia e mostrar aí para vocês quem é o Toffa. Então, Toffa, antes de mais nada, quem é você? Qual que é o seu background, né? O que você estudou antes de entrar no nosso time? Eu sou formado em arquitetura, mas antes da arquitetura eu fiz um semestre de engenharia elétrica. Tanto tem um pensamento um pouco mais técnico, um pensamento um pouco mais nessa coisa da parte do design. Fui fazer mestrado ainda, em engenharia e gestão do conhecimento. Enquanto eu estava no mestrado, foi que acabou estando na hora certa, no momento certo, que foi quando a gente acabou tendo contato, assim. A primeira experiência com web design foi com a gente. Foi na Cassandra, né? Isso, na Cassandra. Foi com vocês. Tipo assim, tudo que lógico, já tava estudando mais essa questão do design, assim, até por causa do mestrado mesmo. A Júlia é nossa sócia também, mas na época ela trabalhava pra uma outra empresa, e daí ela bem assim pra mim: Milton, encontrei aqui um cara, ele é fenomenal, ele é incrível, mas é o seguinte, ele vai trabalhar 2 meses com vocês e depois ele volta pra mim. E daí eu falei: não, se ele for bom, ele nunca vai voltar pra você. E foi isso que aconteceu. Ele tá no time até nunca voltou. Toffa faz parte do clã Chainless. E Toffa, cara, eu queria saber da onde que sai a inspiração ou como que tu pensa, por exemplo, para criar uma tela, né? E daí quando tu fala assim tela ou utilidade pro usuário, pro cara que tá nos ouvindo aqui agora, que passa na tua cabeça assim, pô, vamos adicionar pools de liquidez. Daí tu primeiro olha como que é feito pools de liquidez no mercado tradicional e daí vai botar ali no aplicativo para tentar fazer o negócio ficar mais fácil. Como que é o teu processo aí de... Tipo, cada caso acaba sendo um caso, né? Eu tento seguir uma certa lógica, assim, mas às vezes eu também quero saber de onde que vem, assim, porque às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos pra vir a ideia, assim, de tudo. Por exemplo, na questão das pools de liquidez, parte de pesquisa mesmo, assim, no começo, né? Primeiro define qual que é o objetivo, qual que é a feature, o que a gente vai fazer, ou a gente pesquisa antes para descobrir qual é a feature, ou a gente já sabe qual é a feature e daí direciona isso. Se a gente já sabe qual que é a feature, parte de uma pesquisa meio que desk research, que dá o nome, assim, mais ou menos, que é meio que uma busca pela internet, busca pelos principais concorrentes, diretos, indiretos, até para saber como isso é feito, para entender o fluxo de como aquilo é feito, para entender como é o modelo mental da pessoa que está usando aquilo. Ou tentar chegar próximo do modelo mental, né? Porque, assim, cada um acaba entendendo de uma forma. Em algum momento, assim, tu chega a... Pô, existe esse modelo mental e eu vou adicionar mais uma coisa nesse modelo mental, ou você sempre mantém o mesmo modelo mental e a grande criatividade está ali na interface? A grande maioria das perguntas vai ser um grande depende sempre, assim. Então, tem vezes que o modelo mental é muito forte, assim, em algumas coisas, tipo até nessa coisa do próprio Pix, assim, né? Que hoje o Pix se tornou algo muito que a pessoa tem na cabeça como que funciona, assim. Mas, por exemplo, a pool de liquidez, tu não tem os padrões pré-existentes de outras coisas, tipo o mercado tradicional e tal. Então, nessa coisa do DeFi e tudo mais, tipo, a gente ainda tá meio que criando, né, algumas convenções, alguns padrões, assim, e tudo mais. Então, por exemplo, de novo, né, voltando só para a questão das pools de liquidez, a gente, tipo, imagina uma forma como é feita a partir do que já é feito e daí a gente vai alterando para tentar encontrar uma forma ou mais otimizada. E daí tem aquela questão, né, tipo, tem que ser bom pro usuário, tem que ser bom pro negócio. O melhor que a gente conseguir fazer, né? Tem que ter um equilíbrio, assim. Não adianta, às vezes, ser só bom pro usuário e daí pro negócio não traz retorno, Sim. Ou se só traz um grande retorno, mas daí é meio ruim pro usuário, porque daí não vai ter quem vai querer usar. Assim a gente faz e daí faz teste, cria, daí vai criar todas as telas, vai criar todos os fluxos, né? Seja lá, por exemplo, de adição, retirada, recolher os rendimentos. Quando possível, a gente acaba fazendo testes com os usuários, ou antes ou depois do lançamento, até justamente
justamente para evitar que, sei lá, tu lança uma coisa que ninguém vai usar, né? Tem um negócio da Chainless que a gente, em alguns usuários, a gente coloca eles como testers, né? Então, esse cara aqui vai ser um tester. A gente tá fazendo entrevista o tempo todo, então tem um formulário aí, se você quer ajudar o aplicativo. Até o Johnny falou disso, preenche formulário, a gente vai te chamar para fazer uma entrevista, e em algumas dessas entrevistas a gente pergunta sobre novas funcionalidades e às vezes bota o cara também para testar na questão de UI UX, né? E agora, mais recentemente, a gente também, em funcionalidade de feature, né, a gente seleciona alguns usuários e libera a primeira funcionalidade para esses usuários, vê como que eles se comportam e depois vai para o restante do público, né? Isso vem desde o começo, eu acho, quando a gente começou a conversar, tipo, dentro da Cassandra, que a gente, tipo, já conversava com alguns usuários, falava com stakeholders, né, possíveis, assim, e tudo mais, para também sempre levar em consideração isso, né, porque, de novo, eu acho que é uma coisa que deve, ou espero, que acabe se tornando um pouco mais padrão até mesmo do DeFi, assim, porque, nossa, lógico, a experiência de uso, por exemplo, sei lá, MetaMask ou qualquer coisa assim, tipo, eu lembro de 5 anos atrás já ser pior do que o que é hoje, assim, mas eu imagino que antes era ainda mais difícil, era pior ainda. Eu lembro que tinha a MyWallet, daí eu lembro que a gente fazia a transação dentro do site, e daí o site cuspia um hash, tu copiava o hash e botava dentro da carteira, tá ligado? Daí, na mão, copiava, colava e executava, né? E daí hoje, por exemplo, a gente tem Chainless, né? Que você clica ali no botão, você tem ali a custódia, faz as transações, mas a experiência hoje está muito semelhante a um banco, né? Primeiro, pela plataforma, e segundo, por conta do UI UX ali, da brilhante cabeça do Toffa. Falando da brilhante cabeça do Toffa, assim, do time, até onde eu sei, é uma das pessoas que mais lê. O Toffa, ele ganhou o prêmio ali de leitor do ano. Lê 70 livros ao ano, uma bíblia. Assim, Toffa, hoje, fosse falar um cara, tô entrando no mercado de UI UX, eu quero seguir esse mercado, tem alguém aí nos ouvindo. O que você falaria para ele? Assim, tem muitas coisas que eu acho que são básicas, assim, né? Digo assim, independe se é DeFi, se é mercado tradicional e tudo mais, que vem de fundamentos de design, assim mesmo. Só que a gente acaba pegando um fundamento de design voltado para o usuário, né? Então, justamente essas coisas de fazer pesquisa, então UX Research, se for pegar livro, assim, tipo, se for só nessa parte do anterior ainda, a questão do DeFi, tipo, tem um livro que é do Steve Krug, que é Não Me Faça Pensar, assim. Ele explica muito, muito bem, assim. Principalmente, assim, até para quem não entende o que é a experiência do usuário. Assim. É um bom panorama, assim, ele introduz de forma simples, relativamente, assim, até toda essa questão do que é a experiência do usuário. Enfim, fundamentos de design, etc. Mas eu acho que para DeFi tem muita coisa na internet. Assim. Em parte, daí eu acho que, cara, é só usando, assim, porque tu tem que usar o negócio para experimentar como é que para entender as dificuldades, para começar a entender como um usuário corriqueiro de DeFi, né? Tipo, ou até mesmo outra pessoa que de repente quer aprender um pouco mais, diversificar os investimentos e tudo mais, assim, de uma certa forma. Tem que usar, assim, eu lembro a própria questão da pool de liquidez que a gente tava falando antes, tipo assim, eu usei tipo assim, muito até para entender o que tá acontecendo ali, porque eu confesso que no começo eu ficava não sabia exatamente. E daí volta um pouco para a questão de tipo, como projetar para DeFi ou na parte do design. Teve uma palestra, eu não lembro quem que falou, assim, mas quando a gente está projetando meio que para DeFi ou para Web3, assim, a gente projeta com o medo da outra pessoa, assim. Como tá mexendo com dinheiro, né? Então tu fica meio assim, a pessoa sempre vai ter receio de apertar um botão, sempre vai ter receio de fazer uma transação, seja lá o que for, então aquilo tem que estar muito claro pro cara, tipo, o que tá acontecendo, o que vai acontecer, aonde que tá o dinheiro dele, né? Assim, não é tipo, parece mágico, assim, tu aperta um botão, o dinheiro aparece em outro lugar, né? A gente sempre vai chegar o mais próximo possível com as ferramentas que a gente tem hoje. Então, a questão do account abstraction lá, que tem na Chainless e tudo mais, tipo, esse tipo de evolução ali na tecnologia permite trazer um pouco de confiança a mais, assim, porque ele se assemelha um pouco mais ao tradicional, que já é algo que a pessoa já tem como modelo mental funcionando, assim. Antes da Account Abstraction, tipo, tinha um negócio de ficar trocando de rede ali e tudo mais, era meio merda. É um bom adjetivo. Além de precisar de gas, de aprovação, tipo, querendo ou não, a gente tá trabalhando com o financeiro do cara. Assim, uma conversa que eu tenho com o Kevin cara, quanto mais tempo passa, maior a confiança vai ser das pessoas no brand, no aplicativo, na gente. Um dos motivos da gente estar fazendo o canal no YouTube é por conta disso. Qual que é o fator
tecnológico que faz a pessoa acreditar na Binance que quando você clicar em sacar ou fazer a transação, isso realmente vai acontecer. É porque eles estão fazendo isso faz muito tempo e sempre aconteceu e sempre vai acontecer. A forma como a gente consegue fazer isso é por meio da transparência. O cara consegue checar a carteira dele on-chain, consegue ver que o saldo está lá, ele consegue fazer as transferências da forma como bem entender, ele mesmo faz a assinatura, as contas são seccionadas, então existe ali várias práticas que a gente utiliza que faz isso acontecer. Mas a gente também trabalha com o tempo, com a confiança, com tudo mais, né? Deixar muito claro quais são os resultados. Isso, quais são os resultados, sejam eles positivos, sejam eles negativos, assim, né? Então, por exemplo, né, o cara vai ter lá a porcentagem da API alta, de alguma forma lá. É uma expectativa positiva que tu acaba trazendo pro cara. Sim. Então, tipo, se de repente tu vai lá transferir para uma outra rede ou fazer qualquer coisa assim, e de repente o cara vai perder, igual tu falou, tipo, 80% do valor do negócio. Tem que subir o alerta ali, né, pro cara não tipo, cara, a frustração é muito grande, ainda mais com dinheiro, assim. É uma coisa, e é uma coisa que não tem volta, né, tipo, na blockchain. Tipo, por isso a questão do projetar meio que pro medo, pro receio. Então é uma balança aí que o Tofa coloca aí na mesa. Tofa, uma pergunta agora mais lá do profissional, trabalhando com a gente. Cara, qual foi o maior desafio técnico que você se deparou assim, tem que falar... A gente decidiu lá, cara, a gente tem que ir para essa direção aqui, Tofa, faz o design disso aqui. O que foi a coisa que mais foi desafiadora? Eu não sei se teve hoje, porque eu acho que são momentos, né, assim... Sei lá, o da Cassandra foi um baita de um desafio lá antes e tudo mais, né? Não sei se tu já falou do Cassandra. O Johnny falou. Tá. E aí, então... assim, isso faz tempo. Então, assim, era uma das primeiras vezes que eu também tava fazendo uma coisa de, tipo... Que a gente foi lá fazer conversa, fez formulário, conversou com as pessoas. Então, tipo, tinha todo assim... O que a gente faz com isso, né? O que a gente faz com essas respostas? Como que a gente organiza esse tipo de coisa e tudo mais. Eu lembro de, tipo, fazer, tabelas e tabelas e fluxos e não sei o que e tudo mais para ir funcionando, assim. Hoje, talvez, de novo, a questão mais complexa hoje tenha sido a pool de liquidez ainda, que conforme a gente vai vendo, conforme o tempo vai passando, ela ainda não está otimizada, né? Ela ainda tem problemas ali. Mas cada vez está melhor, né? Isso. Tipo, conforme o tempo vai passando, conforme os usuários vão relatando, conforme a gente, às vezes, né, em respostas de formulários. Então é importante que as pessoas respondam os formulários. Ou até de entrevista mesmo, né? Assim, que a gente acaba encontrando. Às vezes acaba encontrando, tipo, uma outra... Não uma outra empresa, mas um outro competidor ali, que às vezes trouxe uma ideia que a gente não tinha pensado, e daí a gente dá uma forma de adicionar a nossa visão sobre aquela ideia dentro de como a gente tá fazendo também para melhorar, assim. Mas as pools de liquidez, grande parte do problema, além de incorporar todo tipo de informação necessária, né, assim, para a pessoa conseguir fazer, e o próprio fluxo mesmo de como ele funciona, eu acho que é a própria questão de trazer isso pro celular, né? Porque geralmente é web, né? Geralmente é web. E assim, no web tu tem... é uma tela enorme, né? Tipo, tu pode ter um monitor do tamanho de uma televisão. E aí fica... Não vou dizer mais fácil, mas fica menos complexo tu colocar todas as informações necessárias para o cara conseguir fazer o que ele quer fazer numa tela de computador, assim, num monitor, num desktop, numa coisa. Quando vai pro mobile, pro celular, cara, assim, vira um outro bicho, assim, não é exatamente a mesma coisa. Mais de uma vez a gente já notou que às vezes se a informação fica para baixo da rolagem da tela do celular, às vezes a pessoa não vê, às vezes a gente não vê, tipo assim, a gente tá usando outros aplicativos e a gente mesmo não enxerga que tem outras opções mais para baixo, umas coisas assim. E aí às vezes tu vai indo para frente. Teve vez que eu não consegui ir para frente um aplicativo de banco ou qualquer coisa assim, porque eu simplesmente também não estava vendo que o botão estava fora da tela, assim, da rolagem da parte da... E isso é uma preocupação que a gente acaba tendo que ter, porque existem N tamanhos de celular. Complementando o que tu estava falando, né? Acho que tudo isso aí de UI, UX,
hoje no aplicativo da Chainless tem uma coisa que o Pig trouxe pra gente, numa das reuniões de dados, deixa eu também trazer o Pig aqui para ele ser entrevistado, é que quando a gente fala de facilidade pro usuário, é ele não perder tempo para fazer uma coisa que é muito complexa no que ele já tem hoje, né? Então, tipo, ele deixar de perder tempo e ele conseguir fazer o que ele precisa fazer de uma forma mais fácil, e daí a facilidade não advém de tipo, pô, eu cliquei no botão e já aconteceu, mas sim, eu sei o que tá acontecendo e se eu fizer isso aqui vai acontecer. Muito detalhista no que eu quero falar, mas no final do dia, o cara tem o aplicativo da Chainless, ele cria lá uma pool de liquidez e consegue fazer o que precisa fazer, né? Sem precisar, por exemplo, logar num Uniswap, fazer a transação para aquela rede específica, para depois executar, para depois... Então tem todo um processo que tu faz até conseguir fazer o investimento que você quer. Esse seria o comentário que eu ia botar. Agora, voltando à pergunta, Toff, o que é o mais legal de trabalhar com o time da Chainless, com a equipe que você tem hoje? Por exemplo, imagina o cara que quer vir trabalhar com a gente, o que tu falaria para ele, pô, que é o tchan, assim, que não encontraria numa outra empresa, sabe? Home office. Não, mas em parte seria isso também. Na verdade, tipo assim, eu acho que são duas coisas de ser uma tecnologia diferente, se for pensar, sei lá, especificamente na questão da equipe e tudo mais, eu acho que tem duas coisas ali que eu acho que, inclusive, tipo, são coisas que volta e meia eu acabo falando lá, que é... Cara, tipo assim, a própria questão da flexibilidade mesmo, assim, que a gente consegue que todo mundo encaixe, tipo, talvez o equilíbrio entre vida e trabalho, assim, eu nunca tive problema com isso. Então, assim, é algo que, de fato, ajuda muito, assim, até porque, né, eu morava em Florianópolis, agora eu tô morando em São Paulo e tudo mais, e, tipo assim, nada disso foi um problema, né? E às vezes é uma facilidade, às vezes não, né? Mas, tipo, geralmente a gente acaba tendo uma facilidade de comunicação, assim, principalmente em coisas relacionadas ao trabalho, assim. Então, preciso de uma ajuda para falar com alguém, não sei o quê. E geralmente, assim, sei lá, de novo, também foi algo que nunca foi problemático, assim, né? Então, até falando com vocês, falando com o Kevin, falando com o John, falando com outras pessoas, assim, todo mundo não... Eu acho que a gente tem faz fluir o negócio, né? Assim, tu não fica travado. Cara, esse negócio que você falou de tipo, tá trabalhando uma coisa super nova, isso aí é muito louco, assim. Eu, às vezes, conversando com o Kevin, né? Porque geralmente eu e o Kevin conversamos mais sobre negócio e tal. E geralmente quando eu falo da Chainless para outras pessoas que não moram no Brasil, elas falam, caramba, como é que vocês conseguiram fazer isso? Porque não existe ninguém no mundo que, tipo, saiu da onde a gente saiu e fez o que a gente fez e tá onde a gente tá. E, tipo, eu duvido que tenha alguém com um aplicativo tão bom quanto o nosso para, por exemplo, criação de pool de liquidez. No mundo. Não tem. Eu não sei quem tem. E, tipo, se alguém tem, não chegam nos mesmos números que a gente, sabe? Tipo, de usabilidade, de pessoas que usam. E cada vez mais. Cara, o que você tá fazendo hoje no aplicativo da Chainless e o que a gente pode esperar aí de novidades pro aplicativo? Uma delas que a gente tá vendo, tava até mexendo ali um pouco antes, é justamente a questão é a tela de discovery, que a gente tá dando uma repaginada ali completamente, porque hoje, principalmente comparado com o resto do aplicativo, ela não transmite a maneira com que a gente enxerga as coisas, né? Assim como empresa, tipo assim, de ter um certo dinamismo ali em umas coisas, uma facilidade, e principalmente a questão da facilidade mesmo, hoje ela tá muito simples, assim, não tem um flare, principalmente nessa tela de investimentos ali e tudo mais, daí a gente quer trazer umas novidades ali, assim, tipo, né, de como a pessoa seleciona onde vai investir, como ela encontra essas coisas onde ela vai investir, até justamente para essa questão de a gente tentar facilitar, mas igual tu falou, tipo, às vezes facilidade é um termo meio abstrato demais, assim, né? Então, a ideia é trazer fluxos que permitam com que o usuário consiga executar o que ele quer de forma menos trabalhosa para ele, assim. Então, né, porque às vezes a gente já conversando com os outros usuários, tipo, tem gente que consegue mexer na Chainless, tipo, só durante o meio-dia, ali, enquanto tá almoçando, alguma coisa assim. O aplicativo, ele entra na vida das pessoas, né, tipo, no meio ali, então a gente tem que fazer com que ele não seja um peso para essa pessoa também
né, no decorrer do dia a dia dela. Então, assim, por isso a gente tenta trazer esse negócio. Ah, tem o RWA, né? Essas coisas que a gente também está fazendo. Então, isso, de novo, são melhorias constantes. Assim, a gente começa com uma ideia que já permite com que o usuário consiga fazer o que ele quer, o crédito tokenizado, o RWA, mas o importante é saber que a primeira forma visual e de fluxo que eles aparecem no aplicativo não necessariamente vai ser o final. Então, assim, e de novo, né, essa coisa de falar com o usuário, que a galera responde formulário, tudo mais, tipo assim, ele é de um valor muito grande pra gente, assim, porque não tem como a gente conseguir saber o que as pessoas precisam sem falar com elas, né? Então, senão a gente vai estar tipo fazendo umas apostas meio aleatórias. Pessoal, se você gostou desse vídeo, tem um vídeo logo aqui que a gente fala sobre pools de liquidez, onde você consegue criar pools de liquidez de uma forma muito, muito fácil. Toff que criou todo o design de lá. Valeu? Até a próxima. Se eu deixasse o microfone aqui de colher com você ia falar até o final.